Olá, gente. Bom dia, né? Hoje a gente vai ver a parte de chás, né? Conforme a gente já tinha conversado, né? Foi deixada para vocês, né? Para vocês trabalharem com este artigo aqui, né? Que ele vai falar um pouquinho, né? Que o chá é uma das bebidas mais consumidas do mundo, né? Que há uma infinidade, né, de lendas, né, a respeito da história do chá, né, em relação a seus usos, né? Então a gente tem muitas fábulas e mistérios relacionados, né? Porém a gente não sabe muito bem o que é verdade, o que não é, né? Tanto que a gente tem uma lenda ali de antes de Cristo, né, que vai relatar em relação ao imperador, né, chinês, né, que ele teria sido o primeiro a saborear um chá, né? E aí, segundo essa lenda, né, esse imperador, né, só bebia água fervida, né, por medidas de higiene, né? E aí que acabou, né, parou para descansar na sombra de uma árvore. E aí algumas folhas caíram nesse seu recipiente, né, que ele havia colocado água para ferver. Ele não as tirou e observou que essa água ficou colorida, né, e decidiu provar e achou essa bebida saborosa, né? Então essa é uma das lendas, né? A gente também tem a parte das escritas, né? Então, 200 antes de Cristo ali, né? Na era cristã já era bem consumido, né? E aí a gente tinha lá algumas, vamos dizer, muito em relação à idade medieval também, o consumo, né? Relacionado com as cargas de especiarias, né? Então toda essa parte inicial vai falar muito em relação à história, né? Tanto que a tradição, né, foi mundialmente conhecida, né, em termos da Inglaterra, né, é, também foi consumida bastante na Escócia, na Irlanda, né, Portugal, e aqui tem toda essa parte, né. E aí a gente tem a origem do chá, né, que seria relativo à camélia, né, sinensis, né, mas isso a gente vai tratar aos pouquinhos, né? E aí todo esse artigo aqui falava sobre vários aspectos, né, que foi deixado para vocês verem, né? E aí aqui a gente tinha a parte do chá verde, chá branco, algumas diferenças. E hoje a gente vai ver algo em relação a algumas coisas, né? A gente falava de alguns outros chás, né, princípios ativos, né? E vocês tinham algumas questões para eles responder para a gente, né? Em termos de química e em termos também de processos, tá? Então, voltando à nossa apresentação, né? O chá, né? Então, a gente vai dizer que o chá é antigo, né? Tem relatos de sua história remota há 5.000 anos atrás, né? No Oriente. Foi difundido pelo mundo após a chegada dos europeus na região, né, e atualmente é uma das bebidas mais consumidas, né? A gente tem inúmeros benefícios, né? Então a gente tem alguns chás que, por exemplo, eles estimulam o apetite, como agrião, camomila, melissa, né? E alguns calmantes oxidativos, como a camomila, a capim-cidreira, a valeriana, né? Tanto que temos até hoje fármacos à base de maracujá e valeriana, né? E camomila, melhora também problemas estomacais, como é o caso, por exemplo, do boldo, né, do funcho. Temos, em termos de digestivos, né, temos o boldo também, né, o anis estrelado. Cicatrizantes, a gente tem eucalipto, cavalinha, maracujá, couve, babosa, né. Anti-inflamatórios, a gente tem o hortelã, né, alecrim, a urtiga. Antissépticos, nós temos, no caso, a arnica, né? Antidiarreicos, a gente pode ter a casca ou a polpa da maçã, né? Casca de romã. O estímulo do intestino, né? A gente pode ter chá de ameixa preta, zimbro, né? Que é o velho conhecido nosso lá do gin. Erva doce, capim-cidreira, né? E combate aos radicais livres, né? Então, nós temos o chá mate, o chá preto e o chá verde, né? E aí, então, o chá, ele tem algumas aplicações, né? Eles podem ser do cunho medicinais, né? Como a gente acabou de ver,
estimulantes, né? Normalmente quando eles têm alguma molécula, tipo a cafeína, e alucinógenos, como é o caso que a gente conhece aí dos cogumelos, né? Então, deve-se ter atenção que, apesar de inúmeros desses benefícios, não se deve ingerir esses chás indiscriminadamente, porque a gente observa que, se eles têm essa ação medicinal, isso quer dizer que ele tem o quê? Princípios ativos. O que são princípios ativos? São moléculas que vão dar uma propriedade a esse. Então, por exemplo, vamos falar em termos do chamate. O chamate, ele tem uma incidência de cafeína, por exemplo. Então, o princípio ativo é a cafeína, por exemplo. A gente vai ver um pouco mais. Então, vamos dizer que o princípio ativo é o princípio que a gente tem interesse, tá? Então, essas plantas medicinais, elas são como remédios, tanto que a maioria dos nossos fármacos vem delas, né? Nossas vós, né, bisavós, não tinham fármacos disponíveis, né? Então, o que elas faziam? Iam no mato, né? E pegavam ervas para fazer o quê? Infusões, chás, né? E aí a gente também tem que muitos desses chás, né, podem interagir com medicamentos e alterar os resultados dos exames, né? E aí o nome chá é de origem oriental, né? E advém da infusão de folhas e brotos de árvore, né? De Camellia sinensis. Então, essa daqui é a nossa estrela da vez. No início, esse chá era consumido apenas com objetivo medicinal, mas aos poucos passou a ser usado como uma bebida prazerosa, tá? Então, a gente vai dizer que ela é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Ela tem características agradáveis em termos de aroma e sabor, né? E isso contribuiu muito para essa popularização dessa bebida, tá? Mas realmente foi devido às propriedades medicinais que o chá é amplamente utilizado, tá? Essas propriedades se devem à presença, né, em sua composição química, né, de relativo a compostos ativos biologicamente, como flavonoides, catequinas, né, polifenóis, alcaloides, vitaminas e sais minerais, tá? Esses chás são preparados através de infusões de plantas, né, que produzem em seu metabolismo substâncias com propriedades específicas chamadas de princípio ativo. Então, temos lá o chá. Dentro de uma folhinha lá com chá, por exemplo, a gente pode ter um pouco de celulose, a gente pode ter uma infinidade de coisas. Só que temos algumas moléculas que a gente tem interesse nelas, então a gente vai chamar de princípios ativos, tá? Então, originalmente lá, né, os chás são provenientes da Camellia sinensis, tá? Que é um arbusto nativo da China, né, que se reproduz em zonas de alta umidade, temperaturas amenas, né, independente da altitude. Atualmente, essa planta é cultivada em mais de 30 países, né, tropicais e subtropicais, e o significado do seu nome é camélia da China, né, já que possui flores muito parecidas com as camélias. Então, aqui a gente pode ver as florzinhas dela. E esse é o arbusto, né? Então, a partir das folhas, dos brotos e das flores da camélia, são produzidos diferentes tipos de chás, de acordo com o tratamento empregado. Então, por exemplo, a gente pode ter, através dessa amigável plantinha aqui, né, desse arbusto, a gente pode ter o chá branco de brotos jovens da planta, né, o chá verde de folhas verdes secas imediatamente após a colheita, o oolong, né, o long, folhas parcialmente fermentadas, chá preto de folhas fermentadas e o chá vermelho de folhas fermentadas em barris de carvalho, conforme a gente pode ver nessa figurinha aqui. Então, a gente fala novamente, na composição química, a gente vai ter a presença dos flavonoides, né, sais minerais, alcaloides, polifenóis, catequinas e vitaminas, tá? Esses chás, é relevante ressaltar, né, que só o tipo de planta, né, a Camellia sinensis, apresenta uma complexidade em relação à sua composição química. Então, ela tem lá o polifenóis, alcaloides, né, e sais minerais, o que vai conferir uma variedade muito grande de sabores e aromas, dependendo da o quê? Da condição de cultivo. E também da coleta, do preparo e do acondicionamento dessas folhas, né? E essas características são de extrema importância, né,
para chás provenientes da camélia, tá? E todos eles vão apresentar o quê? Uma molécula muito importante, a cafeína, né? Então aqui, gente, seria o cultivo dessa camélia, né, na província de, acho que é Fujian, acho que deve ser assim que se fala, tá? E aí essa cafeína, ela pertence à classe dos alcaloides, tá? E é considerado estimulante na atividade cardiovascular e na circulação sanguínea, né? Ela possui efeito sobre a função mental e comportamental, produz excitação, euforia, redução de sensação de fadiga e aumento da atividade motora, além de poder afetar a qualidade do sono. Geralmente, quando a gente não quer dormir, a gente toma cafeína, né? A concentração de cafeína no chá é inferior à concentração encontrada, por exemplo, em bebidas como café, tá? Porém, em ambos os casos, essa concentração vai depender do quê? Do tipo da espécie, da semente, né? Tanto do café quanto da folha do chá, local de cultivo, granulações da amostra, tudo é muito relativo às condições no geral, tá? No caso do chá, a localização da folha na planta afeta a sua concentração de cafeína, sendo descrito na literatura diversos índices. Então, se essa folha ela é mais embaixo, mais em cima, se é mais nova, tudo isso vai ter uma diferença. Então, em uma xícara de café contém aproximadamente 25% de cafeína, enquanto em uma xícara de chá temos apenas 6%, tá? Outro estudo também analisou em relação à concentração de cafeína nessas bebidas, é o de Bertolini e colaboradores em 2010, que foram encontrados 34,81% para o café e 15% no chá preto, tá? A diferença encontrada nos índices de cafeína nessas pesquisas pode ser decorrente a fatores supracitados, né, que no caso seriam relativos, né, a proposição, né, de uma xícara de chá que vai conter menor quantidade de cafeína, tá? Essa planta, né, tem vários tipo compostos, né, que tem potencial oxidante, tá? A principal diferença entre os tipos de chá proveniente dessa planta está baseada no quê? Nas reações de oxirredução que ocorrem em suas folhas, tá? Essas reações, elas vão ser catalisadas por enzimas, né, que a gente vai chamar de polifenol oxidases. Então, ó, ases, no final, no caso, são aqui enzimas, tá? E as peroxidases, né? Ó, tá vendo? Ó, aminoácidos são enzimas. Que elas vão ser liberadas no vácuo dessas células, né? Quando essas folhas são picadas ou trituradas. E aí, para que a reação prossiga, elas são expostas ao oxigênio, então a gente vai ter uma reação de oxidação, tá? E aí, após o desenvolvimento de muitas pesquisas, né, esses chás foram classificados em 4 principais tipos, né? O branco, o verde, o longo e o preto. Só que a gente ainda tem a presença do vermelho, que já já a gente fala. Dessa forma, aí a gente pode afirmar que todos eles possuem o quê? Uma mesma origem, né, que é proveniente dessa planta, desse arbusto, mas eles vão ser diferenciados em termos do seu processamento. E isso também está relacionado com o quê? Com o grau de oxidação. Então, o grau de oxidação é que vai determinar o chá obtido. Então, aqui a gente tem esses 4 tipos principais. Então, a gente tem o chá branco, chá verde, o longo e o preto, né? Então, percebam que é tudo relativo ao processo. Tá? Então, aqui, a gente tem lá as nossas folhas secas, a gente tem a seleção dessas folhas, né? E a lavação dessas folhas. Se as folhas forem deixadas em prateleira um dia para secar, depois as folhas forem enroladas para romper a estrutura celular e passarem por uma fermentação de 6 horas, e após uma secagem, a gente vai ter o chá preto. Se essas folhas forem deixadas na prateleira por um dia para secar, enroladas para romper a estrutura e fermentação de apenas 2 horas, a gente vai ter o longo. Se elas forem picadas, cozidas a vapor e essas folhas forem enroladas para romper a estrutura celular e deixadas para secar, a gente vai ter o chá verde. Se a gente vai ter a lavação dessas folhas e a secagem das folhas, somente a gente vai ter o chá branco. Todavia, se a gente fazer a armazenagem dessas folhas em barris,
e proporcionar uma fermentação lenta e uma secagem dessas folhas, a gente vai ter o chá vermelho. Então, os 4 principais é o preto, o longo, o chá verde e o chá branco. Todavia, se a gente tiver armazenamento em um barril e uma fermentação lenta, a gente tem o chá vermelho, tá? Então, o chá branco, ele vai ser composto por folhas jovens, né? Cujos botões ainda são protegidos e não sofreram uma oxidação, por isso a coloração, né? Então, quanto mais oxidado, mais escuro. O chá branco, ele é menos processado do que em relação aos 4 outros tipos, né? Vai simplesmente ter a lavagem e a secagem das folhas e dos brotos, né? E os principais compostos presentes nesse chá são os polifenóis monoméricos, né? Caracterizados pelas epicatequinas e seus derivados, bem como vários ácidos, né? Como galeico, cumárico, e além de alcaloides, né? Sendo representado principalmente pela cafeína. Então, aqui o chá branco. Dos 5 tipos, é o menos processado, produzido através de processo simples, né, de apenas dos botões prateados das folhas selecionadas, né, que são apenas lavadas e secas. Então, aqui a gente tem uma folhinha, tem uma foto dela, né. Aí a gente tem o quê? Que ele tem vários, que ele que traz mais benefícios para o organismo, né? Porque ele tem uma aplicação em relação ao auxílio, né, no combate de doenças cardíacas também, em relação ao câncer, né, reduz o colesterol ruim e diminui a glicemia, né, a taxa de açúcar no sangue, né, auxiliando no tratamento da diabetes e também ele é um antioxidante extremamente forte e além de ser o quê? Um chá que não é amargo, né? Isso também é relativo em relação ao gosto. Então aqui a gente tem uma fotinho dele. A gente tem o chá verde, né? No chá verde, logo após a colheita, o processo inicia-se, né? E as enzimas foliares são inativadas pela exposição ao calor, evitando a oxidação, né? Então ele vai ter uma coloração verde. Então essas folhas são picadas, submetidas ao vapor ou cozimento, né? Que ela vai tornar essas folhas maleáveis e flexíveis. Então, elas são enroladas e acondicionadas em bandejas aquecidas para romper a estrutura celular, né? O que confere um sabor característico, né? Então, você percebe que ele é mais amargo. Seca-se, então, essas folhas até que elas contenham apenas 2% de umidade original. A preparação, né, possui vitaminas, né, do tipo K, por exemplo, que ajuda na coagulação, B, né, que age diretamente no sistema nervoso, B2, né, que está auxiliando aí no metabolismo de gorduras, açúcares e proteínas, por isso que tem muita gente que associa ele à perda de peso, né. A gente também tem que a utilização em relação à prevenção de doenças cardiovasculares, diminuição do colesterol e desintoxicação do fígado, antioxidante, né, e ajuda na parte do intestino. Quando a gente fala em termos do oolong e o chá preto, no oolong as folhas são cortadas e picadas por efeitos de enzimas presentes nessas mesmas folhas, né? E aí ocorre uma oxidação parcial, ou seja, o tempo é menor. Todavia, já no caso do chá preto, ocorre uma oxidação por maior tempo. Como a gente viu aqui atrás, no oolong a gente vai ter a 2 horas e no chá preto são 6 horas de fermentação. Isso vai diferenciar bastante em termos da coloração. Então, o chá preto, as folhas não passam por um cozimento inicial de vapor, sendo, então, a primeira etapa constitui um repouso somente dessas folhas, né? E elas são acondicionadas em um ambiente fechado, dispostas em prateleiras, né, por período de um dia. Para quê? Para reduzir essa umidade. Após tal processo, né, as folhas encontram suficientemente macias para serem enroladas, né, em pequenas bolas, havendo o rompimento da estrutura celular, né, o que libera algumas enzimas, né, que vão proporcionar, no caso, a fermentação, que vai durar aproximadamente 6 horas, né. Essas folhas, então, podem ser adicionadas a câmaras de ar quente, né, para proporcionar a secagem e o bloqueio da fermentação, ou seja, com esse ar quente eu vou ter uma desnaturação dessas enzimas, tá? Porque lembrando que enzima tem a ver com proteína, né? E aí, depois dessa etapa, né, aí é colocado, né, esse chá, né, no caso essas folhas, né, para eles terem a perda de umidade até chegar a 2%,
E aí a gente vai observar que tem uma coloração mais escura, né? E aí vale ressaltar que o gosto característico é forte e marcante amargo, né? A utilização, né, por apresentar um alto conteúdo de flavonoides, né? Ele vai apresentar uma ação anti-inflamatória, anti-hemorrágica, hormonal e antioxidante, além de atuar na prevenção de doenças cardíacas, né? Na melhora do fluxo sanguíneo, em termos de viscosidade. E aí aqui a gente tem algumas estruturas de um flavonoides. Então, aqui em A é a estrutura fundamental de um flavonoide, e em B a estrutura da catequina, né, que é um flavonoide da classe dos flavonoides, né, que no caso a gente tem a presença de grupos hidroxila no carbono 3. Então, observe que a gente tem o quê? Essas OHs, tá? E aí o chá preto chinês, né, que é o Oolong, dentre os cinco, né, trata-se do mais recente, sendo que seu nome deriva do significado de dragão preto, né? É um chá parcialmente fermentado, ou seja, somente 2 horas de processo de fermentação, né? Sua utilização também é em relação ao decréscimo do colesterol, né? Redução dos riscos de doenças cardiovasculares, também é indicado para doenças de pele, incluindo o melanoma, né? Que é o câncer de pele, diabetes, profilaxia mental e combate ao estresse, né? E aqui temos a embalagenzinha dele. Então, aqui a embalagem do chá preto. E aqui uma coisa interessante a se falar. Chá verde versus chá preto. Qual que é a diferença? As folhas do chá verde são cozidas e não tem fermentação. Chá preto já vai ter o quê? A ausência do cozimento e há um processo de fermentação de aproximadamente 6 horas que vai consistir numa oxidação enzimática, né, desses flavonoides e a teaflavinas, né, que dá essa coloração escura. E aí o chá vermelho, né, que é o último, né, que qual que é a diferença dele? Aqui no caso ele vai ser ali tratado, né, acondicionado em barris, né? Ele é conhecido como chá dos imperadores. Sua preparação envolve um complemento de fermentação, né, dupla, né, das folhas com longa duração. Então, é uma fermentação bem lenta, né? Durante o processo de fermentação, o desenvolvimento de alguns micro-organismos, né? Que, no caso, são fungos, que vão acarretar numa coloração avermelhada desse chá, tá? A produção do chá vermelho é um processo que pode durar 3 anos, tempo durante o qual a coloração avermelhada é característica, né? Vai sendo adquirida e fixada. Acredita-se que quanto mais tempo, né, a gente tiver a preservação das folhas, melhor será a qualidade, né? Qual que é a utilização? Acelera o metabolismo basal e hepático, né? Auxilia na perda de peso, reduz os níveis de colesterol e melhora a digestão, né? Porém, aqui tem algumas, em termos de melhora de digestão, algumas contraindicações, né? Então, antigamente a gente acreditava, né, que o processo responsável pela produção dos diferentes tipos de chá era a fermentação, né? Com o aprofundamento dos estudos, né, nas técnicas de obtenção do chá, percebeu-se que o processo não poderia ser considerado fermentativo, né? Pois não ocorre a degradação por micro-organismos, a formação de produtos típicos de fermentação, como por exemplo o etanol. Apesar de 4 distintos tipos de chá serem provenientes da Camellia sinensis, eles apresentam diferentes composições químicas, né, que são responsáveis pelos efeitos fisiológicos atribuídos a cada um deles. Então, ali no início, a gente acreditava que tinha essa fermentação exatamente, né? Só que aí a gente não tinha a presença de micro-organismo, que é bem estranho, né? Tendo em vista tudo que a gente já viu. Então, no final, descobriu-se o quê? Que, na verdade, essas fermentações, na verdade, são reações de oxidação, tá? Então, a gente vai falar que as folhas, né, são constituídas principalmente de polifenóis, né, da classe dos flavonoides, entre os quais se destaca a presença das catequinas, né? Essas correspondem a cerca de 30% do peso seco dessas folhas e são compostos em colores solúveis em água, responsáveis pelo amargor e pela destringência do chá verde, por exemplo.
E aí, durante o processo lá, na verdade, a gente vai ter o quê? A oxidação para a produção do chá quanto do preto, né? Então, essas catequinas, elas entram em contato com enzimas, né? Do tipo polifenol oxidases, né? E dão origem às teaflavinas, né? Que são estruturas dímeras. E aí a gente tem que a composição química do chá verde, o oolong e o preto é constituída principalmente por esses compostos, mas em concentrações distintas, tá? Então, no chá verde, encontramos uma alta concentração de catequinas e baixa de teaflavinas. Já no chá oolong, há quantidades intermediárias dos dois compostos, enquanto o chá preto ele vai ter muita teaflavina e baixa catequina, tá? Então, aqui a gente tem as estruturas, né? No caso, nessa figura 3, né? A estrutura básica, né? De catequinas e teaflavinas. E aqui, já no caso, na figura 1, a gente vai ter as catequinas e as teaflavinas. Percebam que elas têm uma base estrutural muito parecida. Todavia, há algumas diferenças, né? Vale ressaltar que o lugar onde está esses R1, R2 são radicais. Podem ser substituídos por esses átomos, no caso, esses radicais nessas tabelinhas, tá? Então, a composição do chá, né? As diferentes concentrações dessas substâncias, né, vão conferir alguns aspectos sensoriais, do tipo cor, aroma e sabor, e os benefícios à saúde são singulares para cada tipo, né? Então, o chá branco ele vai apresentar um aspecto incolor, pois como são processadas as folhas, né, conservam sua coloração branca, né, a partir dos pelos brancos, né, sua coloraçãozinha. O sabor é adstringente, amargo, do chá verde, devido principalmente à alta concentração de catequinas. O chá oolong é um produto de oxidação parcial, então lá naquele fluxograma é que ele é o inicial, entendeu, gente? O que acreditava-se que ocorria. Porém, a gente percebeu que não são fermentações, e sim são oxidações. Então, a gente vai ter uma oxidação parcial. Logo, ele vai apresentar uma coloração mais avermelhada, tá? Que é derivada a uma quantidade razoável de teaflavinas. E em relação ao chá preto, né, deve ser uma grande quantidade de teaflavinas, né, onde a gente vai ter uma maior oxidação, tá? Em relação aos chás, né, a gente sabe que o hábito de milhões de pessoas, né, de consumo do chá, né, tanto que a gente vê que essa bebida cada dia é mais utilizada, né? Então aqui a gente tem uma tabelinha, né, dos benefícios. Então, quando a gente fala de antioxidantes, né, a gente tem que basicamente os três primeiros aqui apresentam essa característica, né? E em relação à composição, né, a gente fala que outras plantas possuem sabor e propriedades distintas, né, da camélia, né, e podem produzir infusões, né. Porém, o processo de produção dessa bebida é o mesmo, né, que consiste em ferver essas plantas em água, as infusões, né, que aí, no caso, essas plantas também passaram a ser popularmente chamadas de chá, né, apesar de não apresentar semelhança com a erva originária da China, né. A gente tem o chimarrão também, né, que é considerado o chá oficial do Rio Grande do Sul, e é um dos símbolos que apresenta a tradição desse chá, né, nesse estado, né. Então a gente tem o chimarrão aqui, né, e a gente tem uma infinidade de outros chás e eles têm propriedades medicinais. Então a gente pode ter de alecrim, alfazema, babosa, camomila, né? A gente pode ter de manjerona, erva cidreira, manjericão, mil ramas, né? Rosas, hortelã, guaco, abacaxi, maçã. Então, todas elas têm algumas diferenças. Então, nessa tabelinha aqui, a gente tem, por exemplo, o chá de hortelã, né? Que a gente tem o princípio ativo, que é quem? O mentol, que é essa molécula aqui. Ele é muito utilizado para combater a contração muscular, né? Brusca, né? E em relação também de afecções intestinais, né?
Erva doce, a gente tem o atenol, anetol. Capim-cidreira, a gente tem, né, que é o cidral. A gente tem a camomila, que é o carmazuleno, tá? E aí a gente tem uma infinidade de chás, né, que a gente toma corriqueiramente. Temos o de hibisco, né, que ele é extremamente rico em antocianinas, que são antioxidantes naturais, e assim vai. E aí a gente tem uma portaria, né, interministerial, né, de 2008, né, que fala em relação às plantas medicinais e fitoterápicos, né, que ele garante à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais, fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional, né? Então, a gente tem aí, né, 71 plantas, né, utilizada como um tratamento complementar. Temos algumas unidades de saúde básicas, né, que já fazem o uso desses fitoterápicos, né, que são derivados dessas plantas, e elas devem possuir registro na Anvisa, e aqui a gente tem algumas tabelinhas, né, que falam de algumas. E aí a gente tem a legislação em termos de chá, né, chá em cápsula, tabletes, comprimidos ou similares são classificados como novo alimento e, consequentemente, devem atender os pré-requisitos na resolução, né, de 30 de abril de 99. Não são todas as espécies de vegetais, nem qualquer parte da planta que pode ser utilizados para o chá, né, para a preparação, e são estabelecidas pelo Regulamento Técnico de Espécies Vegetais para o preparo de chás, tá? Então, aqui a gente tem, no caso, algumas espécies vegetais para o preparo de chás, né? Então, aqui fala sobre o nome comum, científica, e a parte que pode ser utilizada. Então, por exemplo, aqui o hibisco, a gente pode utilizar as flores. O jasmim, a gente pode usar as flores, a manga, o fruto, e assim vai, tá? E o chá, ele é um alimento, por isso, não são permitidas alegações terapêuticas, né, ou medicamentosas no rótulo desse produto. Então, do tipo prevenção, tratamento ou cura. Por isso que quando a gente compra não está escrito lá, serve para infecção, tá? Já o chá em cápsula ou em outra forma de apresentação similar, que alegue o mesmo, não contém obrigatoriedade de registro, está incorreto, tá? Esses produtos não são previstos na legislação sanitária de alimentos, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando se compra folhas em mercados populares, né? Como tratamentos a doenças. Os nomes populares às vezes apontam para espécies bastante diversas, tá? Por exemplo, esses tempos atrás eu tive um caso desse, né? Em Minas Gerais tem uma folhagem lá, né? Em brejos que o pessoal chama de paina. Ela é muito utilizada para infecção urinária. Eu sou uma das pessoas que toma, por exemplo, quando eu tenho algum problema relacionado. Foi melhor do que alguns fármacos para mim. Porém, por exemplo, no sul do Brasil, o nome dado a essa planta é outro, tá? E aí a gente tem que levar em consideração que essas plantas podem ter morfologias semelhantes, porém a composição química é bastante diversa, né? E aí isso pode acarretar a alguns problemas, né? Alguns efeitos e riscos associados, que também se deve tomar cuidado também com ações abortivas, né? Como, por exemplo, é o caso de chá de boldo, né? Boldo do Chile, né? E também de arruda, né? E também a gente tem ações também do tipo laxativas, né? Como o do semi, né? E aí a gente tem uma coisa, chás naturais, eles são atóxicos? Novamente, gente, qualquer chá pode ser consumido em excesso, pode se tornar tóxico ou prejudicial à saúde. Por quê? Tem muitos compostos químicos, né? Porém, a gente tem que fazer uso desses inúmeros benefícios, né? Porém, sem exageros, tá? E como que é o modo de preparo? A gente tem dois processos, né? O por infusão e o por decocção, né? O por infusão é a adição da água fervente à planta e este é abafado de 2 a 3 minutos. E o de decocção é feito através da fervura de 2 a 5 minutos, né?
Esses chás podem ser bebidos tanto a quente quanto a frio, né? E é interessante o consumo logo após o seu preparo. Gente, em relação à decocção, a gente deve tomar um pouco de cuidado, porque como a gente tem a fervura desses compostos, então tem algumas substâncias químicas presentes nesses chás que eles podem vir à decomposição. Então, às vezes, a gente acaba perdendo algumas propriedades exatamente devido à temperatura, tá? E é basicamente isso que eu tinha para falar. Então, só uma coisa que é bem interessante fixar na mente de vocês. Inicialmente, acreditava-se o quê? Que eram processos de fermentação. Só que a gente descobriu o que, gente? Não é processo de fermentação, e sim são processos de oxidações. Então, aqui a gente tem uma oxidação por 2 horas, e aqui a gente tem ou seja, uma oxidação parcial, e aqui a gente tem uma oxidação efetiva, né? Então, isso é de suma importância, porque tem muitos lugares que vocês vão achar como processos de fermentação, tá? Mas não são processos de fermentação porque eu não tenho ação de micro-organismos ali. E sim, eu vou ter ação de algumas enzimas, tudo bem? Vocês têm aí uma atividade para fazer, espero que fique tranquilo. E basicamente era isso que eu tinha para falar por enquanto. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar com vocês foi em relação, né, a diferentes produções, né, diferentes países produtores de chá. Como a gente viu, esses chás são amplamente produzidos, né, e eles podem ter variações em termos da composição química em relação, por exemplo, a temperaturas, né, e altitudes. Então, o chá produzido em algumas altitudes, né, maiores e com uma temperatura um pouco mais baixa, proporciona o quê? Um crescimento mais lento, tá? Logo, se tem uma qualidade superior em termos de brilho e sabor, né? Quando comparado a chás produzidos, né, em baixas altitudes e com temperatura e umidade mais alta, tá? Então, a gente percebe, né, que isso é muito relacionado com a distribuição. Então, lá a gente tem que a distribuição da produção da teaflavina estava em diferentes condições ambientais, porém, também isso está relacionado com o genótipo do tipo, né, da planta. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado com isso daí, tá? Então, as condições ambientais, elas são de suma importância, né? E agora é basicamente isso mesmo que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que tenham entendido. Eu vou tentar colocar mais alguns arquivos lá para auxiliar vocês nessa parte aí, tá? Um abraço, até.